Descaramento Descarado. Neville Goddard. Palestra realizada em 27 de setembro de 1968. Uma nova ideia não se tornará parte de seu pensamento comum até que seja repetida várias vezes e você comece a viver de acordo com ela. Você foi ensinado a acreditar que Deus existe fora de você, mas eu digo que você é apenas imaginação. Que Deus existe em nós e nós nele. Que nosso corpo eterno é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Quero dizer cada palavra que acabei de dizer, mas é um novo pensamento. Até que essa nova ideia se torne parte do seu pensamento, toda vez que você ouvir a palavra Deus, sua mente irá para algo que você concebeu que Deus seja. Quando eu digo eu sou, eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento e do Jeová do Antigo. Quando você vai para a cama à noite e coloca a cabeça no travesseiro, você está consciente de ser. Essa consciência é Deus. Quero mostrar a você como usar sua consciência como imprudência descarada. No capítulo 11 de Lucas, é dito que Jesus estava orando quando um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Momento em que ele lhes deu a oração do Senhor. Agora, a oração do Senhor que você e eu temos é traduzida do latim, que não tem o modo imperativo passivo necessário para transmitir o significado da oração. Em seu grego original, a oração é como imprudência descarada, pois o modo passivo imperativo é uma ordem permanente, algo a ser feito absoluta e continuamente. Em outras palavras, seja feita a tua vontade, torna-se tua vontade deve ser feita. E venha o teu reino, torna-se o teu reino deve ser restaurado. Não é isso que está sendo ensinado, porém, como ele ensinou na forma de uma parábola como: qual de vocês tem um amigo e iria procurá-lo à meia-noite e lhe diria: Amigo, empreste-me 3 pães para um amigo que chegou de viagem e não tenho nada para apresentar a ele, e de dentro ele diz: Não me incomode, a porta está fechada e meus filhos estão na cama, não posso me levantar e lhe dar nada. Eu, porém, vos digo que, embora não se levante por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que necessitar. A palavra importunação significa insolência descarada. Em outras palavras, ele não aceitaria um não como resposta. Jesus não estava ensinando um discípulo externo a orar. Ele estava lhe dizendo como ajudar seu pensamento para que você não aceite um não como resposta. Na história, o amigo sabia o que queria. Ele assumiu que tinha e continuou a assumir que tinha até que a suposição assumiu o sentimento de realidade e ele entendeu. É assim que você encontra Deus em si mesmo, sendo persistente em sua suposição. Então essa história é contada para mostrar como você deve orar e não desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia uma viúva naquela cidade que vinha constantemente pedindo-lhe que a justificasse contra seus inimigos. A princípio ele recusou, depois disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus nem considere os homens, ainda assim, porque esta mulher me incomoda, vou vindicá-la antes que ela me canse. Novamente vemos a necessidade de persistência na oração. Quando você souber rezar, descobrirá que todos no mundo podem ser usados como um instrumento para ajudar no nascimento de sua oração. Eles podem ser condenados em flagrante e pagar o preço da sociedade, enquanto você é salvo. No entanto, você é a causa de sua ação. Agora vou compartilhar com vocês uma história muito pessoal. Conto isso para ilustrar um princípio. A sociedade culpou esta senhora pelo que ela fez e ela pagou o preço, mas eu fui a causa de seu infortúnio. Não vou justificar minha história e se você não aguentar, me desculpe. Quando contei pela primeira vez, uma senhora ficou muito chateada e lamento isso. Mas notei que quando alguém abandonou recentemente o álcool, o tabaco, a carne ou o sexo, invariavelmente condena o Estado.
Eles se sentem muito perto dele para se sentirem seguros. Não estou dizendo que esta senhora teve uma experiência semelhante em que foi a vítima. Estou falando apenas de um princípio. Agora a minha história. Quando decidi me casar com a senhora que agora leva meu nome, apliquei esse princípio. Na época, eu estava terrivelmente envolvido. Casei-me aos 18 anos e tornei-me pai aos 19. Nos separamos naquele ano, mas nunca pedi o divórcio. Portanto, minha separação não era legal no estado de Nova York. 16 anos depois, quando me apaixonei e quis me casar com minha atual esposa, decidi dormir como se fôssemos casados. Enquanto dormia, fisicamente no meu quarto de hotel, dormia imaginativamente num apartamento, ela numa cama e eu na outra. Minha parceira de dança não queria que eu me casasse, então ela disse à minha esposa que eu estaria pedindo o divórcio e para ela sumir. O que ela fez, passando a residir em outro estado. Mas eu persisti. Noite após noite eu dormia com a suposição de que estava casado e feliz com a garota que amo. Em uma semana, recebi um telefonema solicitando que eu fosse ao tribunal na terça-feira seguinte às 10 horas. Sem me dar nenhuma razão para eu estar lá, rejeitei o pedido, pensando que era uma farsa de um amigo. Então, na manhã da terça-feira seguinte, às 9h30, eu estava com a barba por fazer e vestido apenas casualmente, quando o telefone tocou e uma senhora disse: "Seria uma vantagem para você, como figura pública, estar no tribunal amanhã, como sua esposa está em julgamento." Que choque! Agradeci rapidamente a senhora, peguei um táxi e cheguei no início do julgamento. Minha esposa foi pega roubando alguns itens de uma loja na cidade de Nova York, pelos quais ela não pagou. Pedindo para falar em seu nome, eu disse: "Ela é minha esposa e mãe do meu filho. Embora estejamos separados há 16 anos, pelo que sei ela nunca fez isso antes e acho que nunca mais fará. Temos um filho maravilhoso. Por favor, não faça nada com ela para refletir de alguma forma sobre nosso filho, que mora comigo. Se me permite dizer uma coisa, ela é 8 anos mais velha do que eu e pode estar passando por um certo estado emocional que a levou a fazer o que fez. Se você deve sentenciá-la, então, por favor, surpreenda-a." O juiz então me disse: "Em todos os anos no meu tribunal, nunca ouvi um recurso como este. Sua esposa me disse que quer o divórcio, e aqui você poderia ter provas tangíveis disso, mas você implora pela libertação dela." Ele então a sentenciou por 6 meses e suspendeu a sentença. Minha esposa esperou por mim no fundo da sala e disse: "Neville, foi uma coisa decente o que você fez. Dê-me a intimação e eu assino." Agora, quem foi a causa de seu infortúnio? Ela morava em outro estado, mas veio para a cidade de Nova York para fazer um ato pelo qual seria presa e julgada. Então eu digo: todos os seres do mundo servirão ao seu propósito. Então no final você dirá: "Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem." Eles agirão sob compulsão para fazer a sua vontade, assim como minha esposa fez. Conto esta história apenas para ilustrar um princípio. Você não precisa pedir ajuda a ninguém para responder a uma oração, pela simples razão de que Deus é onipotente e onisciente. Ele está em você como seu próprio ser maravilhoso. Todo mundo de fora é servo, escravo, pronto e capaz de fazer a sua vontade. Tudo que você precisa fazer é saber o que você quer. Construa uma cena que implique a realização de seu desejo. Entre na cena e permaneça lá. Se o seu conselheiro imaginal, seu sentimento de realização, concordar com aquilo que é usado para ilustrar seu desejo realizado, sua fantasia se tornará um fato. Caso contrário, comece tudo de novo criando uma nova cena e entre nela. Não custa nada imaginar conscientemente. No meu caso, a cena era em um quarto de apartamento, com minha esposa em uma cama e eu na outra, denotando que eu não estava mais morando sozinho em um hotel. Adormeci naquele estado e em uma semana tinha os papéis necessários para iniciar a ação de divórcio. Isto é o que a Bíblia ensina. É o meu livro de texto. Tudo o que você deseja, acredite que já o recebeu e o receberá.
Não há limite para o poder da crença ou as possibilidades da oração, mas você deve ser descaradamente imprudente e não aceitar um não como resposta. Tente! Quando eu digo que você é toda a imaginação, eu quero dizer isso. Enquanto estou aqui na plataforma, posso, em uma fração de segundo, imaginar que estou do lado de fora, olhando para este prédio. Ou em outro segundo, esteja em Los Angeles e veja o mundo de lá. Você diz que é tudo alucinação? Que é tudo na minha imaginação? Tudo bem. Agora deixe-me compartilhar outra experiência com você. Eu estava na cidade de Nova York quando soube que meu sobrinho de 17 anos, o filho mais velho de minha irmã, estava em estado terminal de câncer. Eu sabia como ela se sentia e perguntava o que poderia fazer para confortá-la, para mostrar a ela que o menino que ela tanto amava não era de carne e osso, mas espírito. Então, quando estava na cidade de Nova York, fui para o meu quarto, fechei a porta e deitei na cama. Sabendo que minha irmã morava na velha casa da família em Barbados, presumi que estava na cama onde sabia que Billy estava. Presumi que minha irmã entrou naquele quarto, mas não pude ver seu filho, apenas seu irmão, Neville. Perdi-me nessa suposição até que minha irmã, Daphne, entrou na sala. Parecendo assustada, ela se aproximou, olhou para mim, então se virou e saiu da sala. Quando fiquei satisfeito por tê-la visto, e ela me viu e não seu filho. 10 dias depois, recebi uma carta de minha irmã na qual ela dizia: Neville, não consigo entender. Informado o dia e a hora que coincidiam com os meus na cidade de Nova York, ela disse: fui ao quarto de Billy e fiquei surpresa ao vê-lo ali. Eu sabia que você estava na cidade de Nova York, mas não consegui ver Billy na cama, apenas você. Confesso que fiquei com um pouco de medo, então saí da sala e quando voltei, pude ver o Billy novamente. Ela podia ver Billy porque a essa altura eu já havia partido. Se sou todo imaginação, devo estar onde estou na imaginação. Quando dei vivacidade sensorial à cena, com todos os tons de realidade, fui visto por minha irmã a 3.000 quilômetros de distância. Não, eu não salvei Billy. Ele morreu, mas minha presença convenceu minha irmã de que seu filho não era de carne e osso. Se seu irmão, na cidade de Nova York, pudesse aparecer para ela em Barbados, eu te digo: existe um você imortal que não pode morrer. Naquela noite dei à minha irmã a convicção de uma realidade em seu filho que sobreviveria quando o médico dissesse que ele havia partido. Foi para onde? Restaurado a um mundo terrestre, como este quando jovem, para continuar uma jornada que foi planejada para ele no início. E isso é formar a imagem de Jesus Cristo nele. Quando isso acontecer, Billy despertará como Jesus Cristo, aquele que é Deus Pai. Pratique a arte do movimento. Na cidade de Nova York, meu telefone ficava no corredor e minha cadeira na sala de estar. Sentado em minha cadeira, presumi que estava ao telefone. Então eu presumi que estava olhando para a sala de estar. Eu pratiquei este exercício até que descobri que poderia me mover para qualquer lugar em uma fração de segundo. Experimente e talvez, como minha irmã, alguém tenha a estranha experiência de vê-lo onde você não esteve fisicamente. Torná-lo divertido. Eu faço isso o tempo todo. Uma senhora, pensando que eu ainda estava em Barbados, onde ela me viu pela última vez, dolorosamente magro e pesando apenas 138 libras, esperava que eu estivesse me sentindo melhor, quando imediatamente aparecia em uma sala de estar. Eu estava bronzeado do sol de Barbados, vestindo um terno cinza, que não tinha quando saí daqui, mas comprei em Nova York, quando disse: não há tempo, e desapareci. Bem, ela está acostumada com essas coisas, então ela não teve medo. Exorto-te a não te limitares a um corpinho de carne e osso, pois és espírito. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, então um dia você deve tirá-lo. E aquele que o tira é imortal. Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa que é Deus, o Pai de toda a vida. Quando você aprende a viver dessa maneira, a vida se torna muito emocionante.
Seus dias estão cheios e você nunca está sozinho. Passo o dia todo em casa lendo a Bíblia e meditando. Fecho os olhos e viajo pelo mundo. É divertido e educativo. Isso me expande e me torna mais consciente do ser infinito que realmente sou. Agora, as 2 histórias das Escrituras que compartilhei com você mostram a importância da persistência. Quando você orar, não fique de joelhos e ore a um Deus desconhecido. Em vez disso, vá à cama e ouse assumir que agora você é quem deseja ser. Adormeça assumindo que é verdade e você estará no caminho do sucesso, pois é assim que as coisas são criadas. Agora imagine algo adorável para o outro. Eles nunca precisam saber quem foi a causa da fortuna, mas você irá. Minha primeira esposa não sabia que eu era a causa de sua ação. Se ela tivesse pensado que seu ato significaria minha liberdade e sua desgraça, você acha que ela teria feito isso? Ela se movia sob compulsão e eu era a força compulsiva. Quando você percebe isso, você perdoa a todos por tudo que já fizeram, porque você pode ter sido a causa de sua ação. Blake disse: "Por que estamos aqui tremendo, pedindo ajuda a Deus, e não a nós mesmos em quem Deus habita? Por que invocar qualquer Deus quando o único Deus habita dentro de você? Ele não está fingindo, mas na verdade se tornou você. Quando você se limita à pequena roupa que veste, você está confinado a Deus, porque é Ele quem a veste. Você não precisa de intermédio entre você e você mesmo, que é Deus. Não corra dessa cidade para outra na esperança de encontrar algo melhor, porque a única pessoa que você vai levar é você mesmo. Então resolva seus problemas aqui. Não comprometa. Decida exatamente o que você quer e assuma que você o tem. Se o seu mundo mudasse, determine como ele seria. Em seguida, construa uma cena que implique que você está lá. Se sua construção mental se aproximar do seu desejo realizado, o seu pequeno sonho se tornará um fato. E quando isso acontecer, importará o que os outros pensam sobre o seu princípio? Tendo provado seu desempenho, compartilhe sua experiência com outra pessoa para que ela possa compartilhar a deles. Continue compartilhando este princípio, porque no final somos todos o único ser que é o Senhor Jesus Cristo. Um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Não tenha vergonha de reivindicá-lo. O homem vê o Senhor Jesus Cristo como um pequeno ser exterior, mas ele está em você, e quando você o vir, ele se parecerá com você. Um amigo recentemente compartilhou comigo essa doce visão. Ele disse: "Eu vi um homem com uma túnica branca parado em uma colina, construindo um dossel sobre a entrada de um templo. Conforme me aproximei, pude ver como as listras usadas para o dossel eram verdes translúcidas e observei como elas eram radiantemente bonitas. O homem se virou para olhar para mim e percebi que era você, Neville, mas você era Michelangelo. Então você se dirigiu a mim dizendo: eu tenho trabalhado nisso por toda a eternidade e ainda permanece invisível para os outros. Pegando as listras, teci-as em forma de cesta e você me agradeceu e disse: bom trabalho. E eu acordei. Foi um lindo sonho. Tenho contado essa história da ressurreição por toda a eternidade, mas ela nunca foi colocada em forma viva. Ainda permanece morta, como Pietà de Michelangelo ou seu Davi feito de mármore. Deixe Davi tornar-se vivo na mente dos outros. Dê vida a Pietà, a crucificada no colo da mãe. A história é propriedade pública, agora um código escrito morto aguardando vida na imaginação dos homens. Dramatize a história da salvação. Transforme-o em uma peça de teatro ou programa de televisão e deixe a Pietà de Michelangelo ganhar vida. Dei vida à história porque a experimentei. Michelangelo, com seu tremendo conhecimento da forma humana, criou as formas mortas feitas de mármore. Eu vim, incapaz de moldar um pedaço de pau, para encontrar as formas mortas que ganham vida em mim. É esperança minha que um dia esta história maravilhosa seja contada como realmente é.
contra a história que ouvimos por mais de 2000 anos.